A conversa de Eros e Charmion, de Edgar Allan Poe. Eu te trarei o fogo. Eurípides, Andrômeda. Eros. Por que me chamas de Eros? Charmion. Assim de agora em diante sempre será o teu nome. Deves esquecer também meu nome terreno e chamar-me de Charmion. Eros. Isto de fato não é sonho. Charmion. Sonhos não mais nos acompanham, mas deixemos tais mistérios para a hora oportuna. Regozijo-me em te ver numa aparência vívida e racional. A membrana da sombra já não cobre mais teus olhos. Trata de ter ânimo e não temas nada. Os dias de estupor que te couberam estão expirados, e amanhã vou eu pessoalmente introduzir-te na plenitude de êxtases e maravilhas de tua nova existência. Eros. É verdade, não sinto estupor algum, nada em absoluto. A furiosa náusea e a terrível escuridão não estão mais em mim, e não mais ouço aquele som louco, impetuoso, horrível, como a voz de muitas águas. Todavia, meus sentidos estão desnorteados, Charmion, pela agudeza com que captam o novo. Charmion, uns poucos dias eliminarão tudo isso, mas entendo-te completamente e sinto por ti. Passaram-se já 10 anos terrenos desde que sofri o que tu sofreste, e, no entanto, a recordação do suplício está sempre comigo. Entretanto, já experimentaste toda a dor que vais experimentar em Aiden. Eiros. Em Aiden, Charmion. Em Aiden. Eros, ó Deus, tem piedade de mim, Charmion. Soterra-me o peso da majestade de todas as coisas, do desconhecido agora conhecido, do especulativo futuro imergido no augusto e incontestável presente. Charmion. Não te agarres a tais pensamentos. Amanhã falaremos sobre isso. Tua mente vacila para um lado e para o outro, e essa agitação encontrará alívio no exercício de simples memórias. Não olhes em volta, nem para a frente, olha para trás. Estou ardendo na ansiedade de ouvir como se deram os detalhes desse estupendo evento que te arremessou até nós. Conta-me como foi. Conversemos de coisas familiares, na velha linguagem familiar desse mundo que pereceu de maneira tão medonha. Eros. Sim, da maneira mais medonha. Isso de fato não é sonho. Charmion. Sonhos não há mais. Prantearam-me muito, Eros. Eros. Se te prantearam, Charmion. Ah, profundamente. Até a última de todas as horas uma nuvem de intensa treva e de devotado pesar pairou sobre a tua casa. Charmion. E aquela última hora, fala sobre ela. Lembra que eu, além do fato evidente da catástrofe, de nada sei. Quando, ao sair de meu convívio com a humanidade, penetrei na noite através da cova. Nessa época, se bem me lembro, a calamidade que te esmagou era algo totalmente imprevisto. Mas, de fato, eu conhecia pouco a filosofia especulativa de então. Eros. Essa particular calamidade era, como tu dizes, algo completamente imprevisto, mas infortúnios análogos já desde muito eram assunto de discussão entre astrônomos. É quase desnecessário te contar, Charmion, que mesmo quando tu nos deixaste, os homens já estavam de acordo no entendimento de que, naquelas passagens das Sagradas Escrituras que falam da destruição final de todas as coisas pelo fogo, a destruição refere-se ao orbe terrestre apenas. No que concerne ao agente imediato da ruína, porém, as especulações viam-se em dilema, desde a época em que, no conhecimento astronômico, os cometas foram despojados dos terrores das chamas. A densidade bastante moderada de seus corpos havia sido bem estabelecida. Eles foram observados passando entre os satélites de Júpiter e não causaram nenhuma alteração sensível nem nas massas, nem nas órbitas desses planetas secundários. Por muito tempo vimos os corpos errantes como entidades vaporosas de inconcebível tenuidade, e os consideramos absolutamente incapazes de causar dano ao nosso gigantesco globo, mesmo na ocorrência de contato. Mas um contato não era algo temido, pois os elementos de todos os cometas eram conhecidos com acurácia. Que entre eles deveríamos procurar pelo agente da ameaça de destruição pelo fogo era uma ideia considerada inadmissível desde muitos anos. Mas divagações e loucas fantasias
haviam nos últimos tempos alastrado-se estranhamente entre a humanidade. E, embora tenha sido apenas em alguns dos ignorantes que a apreensão real prevaleceu, quando do anúncio por astrônomos de um novo cometa, tal anúncio, no entanto, foi recebido com não sei que sentimento de agitação e desconfiança. Os elementos do estranho orbe foram imediatamente calculados, e foi reconhecido de imediato por todos os observadores que seu caminho o traria, no periélio, a uma proximidade muito acentuada com a Terra. Houve 2 ou 3 astrônomos, de reputação inferior, que garantiram resolutos que um contato era inevitável. Eu não conseguiria exprimir bem para ti o efeito que essa informação teve sobre o povo. Por alguns dias as pessoas não quiseram acreditar numa asserção que seus intelectos, por tanto tempo dedicados a considerações mundanas, não podiam de modo nenhum apreender. Mas a verdade de um fato de importância vital logo abre caminho para o entendimento, mesmo entre os mais parvos. Por fim, todos os homens viram que a ciência astronômica não mentia e aguardaram o cometa. Sua aproximação não foi de início aparentemente rápida, nem seu surgimento teve alguma característica muito incomum. Ele era de um vermelho opaco e tinha cauda pouco perceptível. Por 7 ou 8 dias não vimos aumento material em seu diâmetro aparente, e só houve uma alteração parcial de sua cor. Enquanto isso, os afazeres cotidianos dos homens estavam descartados, e todos os interesses foram absorvidos por uma discussão crescente, instituída pelos filósofos, a respeito da natureza do cometa. Mesmo os mais ignorantes elevaram suas aptidões letárgicas a tais considerações. Os instruídos agora não direcionavam seus intelectos, suas almas, a tópicos como a atenuação do medo ou como a sustentação de teorias apreciadas. Eles buscavam, anelavam por visões corretas, suspiravam pelo conhecimento aperfeiçoado. A verdade surgiu em toda a pureza de sua força e em sua extrema majestade, e os sábios se curvaram e a adoraram. Que algum dano material a nosso globo ou a seus habitantes resultaria do contato previsto, era uma ideia que perdia terreno de hora em hora entre os sábios, e os sábios agora tinham livre permissão para reger a razão e as fantasias da multidão. Foi demonstrado que a densidade do núcleo do cometa era muito menor do que a do mais rarefeito gás, e a passagem inofensiva de um visitante similar pelos satélites de Júpiter foi um ponto no qual se insistiu e que serviu sobremodo para mitigar o terror. Teólogos com uma gravidade inflamada pelo medo insistiam nas profecias bíblicas e expunham-nas ao povo com uma simplicidade sem evasivas nunca antes vista. Que a destruição final da Terra devia ser acarretada pela ação do fogo era algo instado com um vigor que inculcava convicção em todos os lugares, e que os cometas não eram de natureza ígnea, como sabiam agora todos os homens. Era uma verdade que aliviava a todos, em grande medida, da apreensão pela grande calamidade prenunciada. É digno de nota que os preconceitos populares e os erros vulgares quanto a pestilências e guerras, erros que costumavam entrar em voga a cada aparição de um cometa, agora simplesmente não apareciam mais. Como que graças a um empenho súbito e convulsivo, a razão havia arrancado a superstição de seu trono de um só golpe. O intelecto mais débil ganhara vigor através do interesse febril. Males menores que pudessem resultar do contato eram pontos de questionamento elaborado. Os conhecedores falavam de leves distúrbios geológicos, de alterações prováveis no clima e, por conseguinte, na vegetação, de possíveis influências magnéticas e elétricas. Muitos sustentavam que nenhum efeito visível ou perceptível seria produzido. Enquanto tais discussões se desenrolavam, o objeto delas se aproximava, ficando maior em diâmetro e adquirindo um brilho mais resplandecente. A humanidade empalidecia diante da chegada do cometa. Todas as operações humanas estavam suspensas. Houve um período no decorrer geral das opiniões em que o orbe atingira, afinal, um tamanho que ultrapassava os de todas as visitas previamente registradas. Abandonando qualquer resquício de esperança de que os astrônomos estivessem errados,
O povo agora experimentava por inteiro a certeza do mal. A faceta quimérica do terror se fora. Os corações dos mais valentes de nossa raça pulsavam violentamente em seus peitos. Pouquíssimos dias bastaram, entretanto, para fundir até mesmo sentimentos como esses em impressões mais intoleráveis. Não mais podíamos dedicar ao estranho orbe qualquer consideração habitual. Seus atributos históricos haviam desaparecido. Ela nos oprimia com uma horrenda novidade de emoções. Víamos o cometa não como um fenômeno astronômico nos céus, mas como um incubo em nossos corações e como uma sombra em nossos cérebros. Ele assumira com rapidez inconcebível o aspecto de um gigantesco manto de chama rarefeita, estendendo-se de horizonte a horizonte. Mais um dia, e os homens respiraram com mais liberdade. Estava claro que já nos encontrávamos sob a influência do cometa. No entanto, estávamos vivos. Sentimos até mesmo uma incomum elasticidade de corpo, uma vivacidade na mente. A extrema tenuidade do objeto de nosso pavor era visível, pois todos os objetos celestes eram plenamente perceptíveis através dele. Enquanto isso, nossa vegetação se alterara de modo evidente. E reforçamos nossa fé a partir dessa circunstância vaticinada na previsão dos sábios. Uma selvagem exuberância de folhagem, jamais testemunhada antes, rebentava em todas as coisas vegetais. Mais outro dia, e o mal não estava de todo em cima de nós. Era evidente agora que o núcleo do cometa nos alcançaria primeiro. Uma violenta mudança recaíra sobre todos os homens. E a primeira sensação de dor foi o violento sinal para a lamentação geral e para o horror. Essa primeira sensação de dor consistia numa rigorosa contração do peito e dos pulmões, e numa insuportável secura de pele. Não havia como negar que nossa atmosfera fora radicalmente afetada. A conformação da atmosfera e as possíveis modificações às quais ela podia estar sujeita eram agora os tópicos de discussão. O resultado da investigação transmitiu um estremecimento elétrico, do terror mais intenso, ao coração universal do homem. Há muito se sabia que o ar que nos circundava era um composto de gases de oxigênio e nitrogênio, na proporção de 21 medidas de oxigênio e 79 de nitrogênio a cada 100 na atmosfera. O oxigênio, que era o fundamento da combustão e o condutor do calor, era absolutamente necessário à manutenção da vida animal e era o agente mais poderoso e energético na natureza. O nitrogênio, ao contrário, não era capaz de manter nem vida animal nem chama. Um excesso antinatural de oxigênio resultaria, havia sido averiguado, em uma elevação da vivacidade animal tal qual a que experimentáramos recentemente. Foi a procura, a extensão da ideia, o que causou espanto. Qual seria o resultado de uma extração total do nitrogênio? Uma combustão irresistível, ultradevoradora, onipresente, imediata, o cumprimento por inteiro, em todos os seus detalhes miúdos e terríveis, das ameaças flamejantes e aterrorizantes das profecias do livro sagrado. De que serve que eu pinte, Charmion, o frenesi que se desencadeou então na humanidade? A tenuidade no cometa, que antes nos inspirara a esperança, era agora a fonte da amargura do desespero. Em seu impalpável caráter gasoso, percebíamos claramente a consumação do destino. Enquanto isso, mais um dia se passou, levando consigo a última sombra de esperança. Ofegávamos na rápida modificação do ar. O sangue vermelho ricocheteava tumultuoso em seus canais sufocados. Um delírio furioso se apossou de todos os homens, e de braços rigidamente esticados em direção aos céus ameaçadores, eles tremiam e gritavam. Mas o núcleo do destruidor estava agora sobre nós. Mesmo aqui em Aiden falo e me arrepio. Serei breve. Breve como a ruína que tomou conta de tudo. Por um momento houve apenas uma luz lúgubre e fortíssima, tocando e penetrando todas as coisas. Então, curvemo-nos, Charmion, perante a majestade excessiva do grande Deus. Então ouviu-se um som invasivo e gritado, como que saído da boca dele, e toda a massa incumbente de éter em que existíamos explodiu de uma só vez, numa espécie de chama intensa,
dotada de uma radiância insuperável e de um calor ultraférvido que nem mesmo os anjos, no alto céu do puro conhecimento, sabem como nomear. Assim, acabou tudo.